Você já bateu em tantas portas que não acredita mais que alguma vai se abrir? Hoje é dia 27 de janeiro, terça-feira. Eu preciso te contar algo sobre portas fechadas que vai mudar a forma como você enxerga os nãos que recebeu. Tem gente que cansou de tentar, que enviou 1000 currículos e nenhum chamou, que tentou 1000 vezes salvar um relacionamento e não conseguiu, que bateu em todas as portas possíveis e todas se fecharam na cara. E agora você está aqui, paralisado, sem saber mais onde bater, sem forças para tentar de novo. Mas e se eu te disser que cada porta que se fechou na tua cara estava te protegendo de entrar no lugar errado? E se as portas que não se abriram foram misericórdia de Deus te impedindo de sofrer mais? E se a porta certa está prestes a se abrir exatamente porque você passou por todas as erradas primeiro? Se você chegou até aqui, deixa esse like agora e inscreve-se no canal. Respira fundo comigo. Eu sei como dói bater numa porta com esperança e ouvir não. Você se preparou, você acreditou, você colocou fé naquela oportunidade. E quando a porta se fechou, fechou um pedaço da tua esperança junto. Quantas vezes você já se arrumou todo para uma entrevista de emprego e não te chamaram? Quantas vezes você abriu teu coração para alguém e a pessoa te rejeitou? Quantas vezes você investiu tempo, dinheiro, energia num projeto que não deu certo? E cada não que você recebe vai matando um pouquinho da tua vontade de tentar. Vai construindo um muro de descrença ao redor do teu coração. Até que chega um ponto que você nem tenta mais, porque já sabe que vai dar errado. Você já se convenceu de que porta aberta não é para você? Que oportunidade é para outros, não para você? Que Deus abre porta na vida de todo mundo menos na sua. E você fica ali, parado, vendo a vida passar, vendo outros entrarem em portas, enquanto você continua do lado de fora. E tem aquelas portas que você queria tanto que não se abrissem. Aquela pessoa que você amava e que foi embora. Aquele emprego que você perdeu e que era teu sonho. Aquela casa que você queria comprar mas perdeu para outro. Aquele curso que você não conseguiu entrar. E você fica remoendo, se perguntando, por que Deus não abriu essa porta? Eu orei tanto. Eu merecia. Eu precisava. Por que ele deixou fechar? Tem gente que ficou tão presa numa porta que não se abriu, que não consegue ver nenhuma outra. Fica olhando para a porta fechada, batendo nela todo dia, chorando na frente dela e implorando para ela abrir. E enquanto isso, Deus está do outro lado tentando chamar tua atenção para a porta nova que ele abriu, mas você nem vê, porque está obcecado pela que fechou. Sabe qual é a verdade mais dura que eu preciso te falar? Às vezes a maior bênção de Deus é uma porta que ele não abre. Porque ele te ama demais para te deixar entrar no lugar errado. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai mexer com tudo. E se você tivesse entrado naquela porta que você tanto quis e que não se abriu? E se aquele casamento que não deu certo tivesse dado? E se aquele emprego que você não conseguiu tivesse te contratado? E se aquele negócio que faliu tivesse prosperado? Você tem certeza que sua vida estaria melhor hoje? Porque, eu te garanto uma coisa, Deus enxerga o que você não enxerga. Ele vê o futuro que você não vê. Ele sabe das armadilhas que você não sabe. E às vezes ele fecha a porta não para te negar bênção, mas para te proteger de maldição disfarçada de oportunidade. Aquele emprego que não te chamou talvez fosse te destruir emocionalmente. Aquela pessoa que te rejeitou talvez fosse te trair depois. Aquele negócio que não deu certo talvez fosse te endividar. E você batendo na porta, implorando para abrir, e Deus segurando ela fechada dizendo, confia em mim, eu sei o que estou fazendo. Agora escuta o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Isto diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.
Deixa isso entrar na tua cabeça. Quem tem a chave é Deus. Não é teu currículo que abre porta. Não é tua lábia. Não é teu networking. Não é quantas pessoas você conhece. É Deus. E quando Deus abre, ninguém consegue fechar. Pode vir o mundo inteiro tentar trancar aquela porta, não consegue. Porque quem abriu tem mais poder que quem tenta fechar. E quando Deus fecha, ninguém abre. Pode você forçar, pode você insistir, pode você usar toda a estratégia humana possível, não abre. Porque aquela porta foi trancada por uma autoridade maior. Então para de se culpar pela porta que não abriu. Não foi falta de capacidade tua. Não foi porque você não é bom o bastante. Foi porque Deus tem a chave e Ele decidiu que aquela não é a tua porta. Deixa eu te contar a história de um homem que teve todas as portas fechadas na cara. O nome dele é José. Ele era o filho preferido do pai. Teve sonhos onde via que seria grande, que governaria, que até os irmãos se curvariam diante dele. Imagina a expectativa que isso criou. Mas aí os irmãos, com inveja, jogaram ele num poço para morrer. Primeira porta fechada, família. Eles o venderam como escravo. Segunda porta fechada, liberdade. José foi parar no Egito, na casa de um homem chamado Potifar. Começou a trabalhar bem, foi promovido, virou administrador da casa. Parecia que finalmente uma porta estava se abrindo. Mas aí a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José recusou porque era íntegro. E ela, furiosa, o acusou falsamente de estupro. Terceira porta fechada, reputação. José foi preso. Inocente, mas preso. Anos na cadeia. Esquecido. Abandonado. Todas as portas fechadas. Todos os sonhos mortos. Você consegue imaginar a dor? José ficou anos preso. Interpretou o sonho do copeiro do rei e pediu: quando você sair daqui, lembra de mim. Fala do meu caso pro faraó. O copeiro prometeu. Saiu da prisão. E esqueceu de José. Mais 2 anos José ficou esquecido naquela prisão. Quarta porta fechada. Esperança humana. Mas aí um dia, o faraó teve um sonho, que ninguém conseguia interpretar. E o copeiro finalmente se lembrou de José. Chamaram ele da prisão. José interpretou o sonho, deu sabedoria ao faraó, e numa questão de horas foi da prisão para o palácio. Virou o governador do Egito. A segunda pessoa mais poderosa da nação. E anos depois, quando veio a fome, seus irmãos vieram ao Egito pedir comida. E se curvaram diante dele sem saber quem era. O sonho se cumpriu. Tudo o que Deus tinha prometido aconteceu. Mas repara, só aconteceu porque todas aquelas portas se fecharam. Se a primeira porta tivesse se aberto, José nunca teria chegado na porta certa. Entende agora? As portas que se fecharam na tua vida não foram acidente. Não foram falta de sorte. Não foram porque Deus te esqueceu. Foram porque Deus estava te direcionando. Cada não que você recebeu foi Deus dizendo: não é aqui. Cada porta fechada foi Deus dizendo: eu tenho o melhor. E você pode não entender agora. Você pode estar na prisão emocional, sentindo que tudo deu errado, que todos te esqueceram, que não tem mais saída. Mas Deus não esqueceu. Ele está trabalhando nos bastidores. Ele está preparando a porta certa. E quando ela se abrir, vai ser tão maior, tão melhor, tão além do que você imaginava, que você vai olhar para trás e agradecer por cada porta que não se abriu. Porque se tivesse aberto, você teria se contentado com menos do que Deus tinha preparado. Então para de forçar porta fechada. Para de bater onde Deus trancou. Confia que Ele sabe onde tem que se abrir.
E quando for o momento, vai abrir. Eu vou te dizer algo que o Espírito Santo está me mostrando agora. Tem alguém me ouvindo que está há meses, talvez anos, batendo na mesma porta. E essa porta não abre. Você já tentou de tudo. Já orou, já jejuou, já fez corrente, já pediu para todo mundo orar. E nada. A porta continua fechada. E você está começando a achar que Deus não te ama, que você fez algo errado, que você não merece. Mas eu profetizo, aquela porta não abriu porque não era tua. E enquanto você insistia nela, Deus estava construindo uma porta nova. Uma porta maior. Uma porta melhor. Uma porta que, quando se abrir, vai te fazer esquecer todas as outras. E essa porta está prestes a se abrir. Não amanhã. Não semana que vem. Hoje. Nesta terça-feira, dia 27 de janeiro. Deus está colocando a chave na fechadura agora. Está girando. Está destravando. E quando abrir, você vai entrar correndo e vai testemunhar. Valeu a pena esperar. Valeu a pena confiar. Coloca tua mão direita aberta agora. Palma para cima. Como quem está recebendo uma chave. Porque Deus está te dando a chave da porta que Ele preparou para ti. Não é porta que outro abriu e você vai entrar. É porta que foi feita sob medida para você. Com teu nome nela. Com teu propósito dentro dela. E ninguém pode entrar nessa porta a não ser você. Porque Deus a reservou. Sente o peso dessa chave na tua mão. Sente a responsabilidade de usar ela. Porque quando Deus abre porta, Ele espera que você entre. Não fica parado com medo. Não fica olhando para a porta de longe, duvidando. Entra. Com fé. Com coragem. Com certeza de que se Deus abriu, é porque você está pronto. Agora vamos orar juntos. E eu vou orar especificamente por cada tipo de porta que precisa se abrir na tua vida. Porque hoje é dia de abertura. Dia de oportunidade. Dia de Deus fazer o impossível acontecer. Segura essa chave imaginária e vamos orar. Senhor Jesus Cristo, Tu que tens a chave de Davi, que abres e ninguém fecha, eu oro agora por cada pessoa que está desempregada. Aqueles que enviam currículo todo dia e ninguém responde. Que vão a entrevistas e nunca são chamados. Que têm competência, têm capacidade, têm vontade de trabalhar, mas as portas não se abrem. Senhor, Tu vês a angústia deles. Tu vês a conta que vence e o dinheiro que não tem. Tu vês a vergonha de depender de outros. Tu vês a frustração de querer trabalhar e não conseguir. Eu declaro que hoje uma porta de emprego está se abrindo. Não qualquer emprego. O emprego certo. Aquele que vai valorizar, que vai pagar bem, que vai respeitar. Onde havia currículo ignorado, levanta alguém que vai ler com atenção. Onde havia rejeição em entrevista, abre favor sobrenatural. Onde havia portas fechadas, abre a porta perfeita. Eles vão ser chamados. Vão ser contratados. Vão testemunhar que Deus abriu o que ninguém conseguia abrir. Jesus, eu oro por aqueles que estão em crise financeira. Que tentaram empréstimo e foi negado. Que tentaram renegociar dívida e não conseguiram. Que batem em todas as portas financeiras e todas se fecham. Aqueles que têm projeto bom, ideia boa, mas não têm capital. Que precisam de oportunidade, mas não têm quem invista neles. Senhor, Tu és Jeová Jirê, o Deus que provê. Tu não precisas de banco para te aprovar. Tu não dependes de sistema humano. Tu podes abrir porta financeira de forma sobrenatural. Eu declaro multiplicação agora. Onde havia escassez, abre fontes de renda. Onde havia dívida bloqueando tudo, providencia quitação milagrosa.
Onde havia portas bancárias fechadas, abre caminhos alternativos. Traz investidor. Traz sócio certo. Traz cliente grande. Traz oportunidade de negócio. Multiplica o pouco que eles têm. Faz render de forma que ninguém consiga explicar. A porta da provisão está se abrindo. O milagre financeiro está chegando. Pai Celeste, eu oro por aqueles que batem na porta da cura. Que já tentaram todos os médicos e nenhum resolveu. Que fizeram todos os exames e não descobriram a causa. Que tomam remédio, mas não melhora. Aqueles que têm doença que a medicina diz que não tem cura. Que estão na fila de transplante e esperando. Que precisam de cirurgia, mas não têm condições. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Onde a medicina fecha a porta dizendo não tem jeito, Tu abres a porta do milagre. Eu declaro cura sobrenatural agora. Onde havia diagnóstico de incurável, decreta cura completa. Onde havia fila de espera, abre vaga urgente. Onde havia exame que não detectava, revela o problema e a solução. Toca no corpo dessas pessoas. Onde havia dor crônica, traz alívio. Onde havia doença progressiva, inverte o quadro. Onde havia morte anunciada, proclama vida abundante. A porta da cura está se abrindo. O milagre está acontecendo agora. Jesus, eu oro por aqueles que tentam restaurar relacionamentos e as portas estão fechadas. Filhos que querem se reconciliar com pais, mas eles não atendem o telefone. Pais que querem se aproximar dos filhos, mas eles rejeitam. Cônjuges que querem salvar o casamento, mas o outro já desistiu. Amizades que foram quebradas e ninguém dá o braço a torcer. Senhor, Tu és Deus de reconciliação. Tu juntas o que está separado. Tu curas o que está ferido. Eu peço que Tu amoleças corações endurecidos. Que derrubas muros de orgulho. Que quebres a dureza que impede o perdão. Onde havia porta fechada pela mágoa, abre pelo amor. Onde havia recusa de diálogo, traz disposição de conversar. Onde havia distância de anos, cria encontro providencial. Toca no coração da pessoa do outro lado. Faz ela sentir saudade. Faz ela lembrar dos tempos bons. Abre a porta da reconciliação. Essas famílias vão se reunir. Esses relacionamentos vão ser restaurados. Senhor, eu oro por aqueles cujos sonhos estão com todas as portas fechadas. Que queriam estudar, mas não passaram no vestibular. Que queriam abrir negócio, mas não conseguem. Que têm talento, mas não têm oportunidade de mostrar. Aqueles que nasceram no lugar errado, na família errada, sem recursos, sem conexões. E todas as portas que levam ao sonho deles parecem trancadas. Pai, Tu não desperdiças sonhos que Tu mesmo plantaste. Se Tu colocaste um desejo no coração dessa pessoa, Tu vais abrir caminho. Pode parecer impossível. Pode não ter lógica. Pode não ter explicação humana. Mas com Deus tudo é possível. Eu declaro abertura de portas sobrenaturais. Onde havia falta de recurso, providencia bolsa de estudo, financiamento aprovado, doação inesperada. Onde havia falta de oportunidade, coloca a pessoa certa que vai dar a chance. Onde havia todas as portas fechadas, abre a que ninguém esperava. O sonho vai se realizar. A promessa vai se cumprir. Agora eu preciso te ensinar o que fazer quando a porta se abrir. Porque não adianta Deus abrir e você não entrar. Primeiro, reconhece a porta quando ela se abrir. Às vezes Deus abre, mas não é do jeito que você esperava, então você nem percebe. Fica esperando porta dourada e Deus abriu porta de madeira. Mas é a porta certa. Então, presta atenção nas oportunidades que aparecem, mesmo que pareçam pequenas. Segundo,
Entra com coragem. Não fica na dúvida. Não fica com medo. Se Deus abriu é porque você está pronto. Terceiro, não olha para trás. Quando você entrar na porta nova, não fica lembrando da velha. Não compara. Não fica com saudade do que não deu certo. Olha para frente. Quarto, age rápido. Porta que Deus abre pode fechar se você demorar demais. Tem tempo certo. Não procrastina. Não fica esperando tudo estar perfeito. Nunca vai estar. Entra com o que você tem. Deus completa o resto no caminho. Quinto, prepara-te enquanto a porta não abre. Não fica parado esperando. Estuda. Treina. Desenvolve. Porque quando a porta abrir você precisa estar pronto para aproveitar. Sexto, confia no tempo de Deus. Porta que abre antes da hora pode ser armadilha. Porta que demora a abrir está sendo construída com cuidado. Não força. Não se desespera. Espera com fé ativa. Sétimo, fecha a porta que Deus não abriu. Para de insistir no que Deus fechou. Para de bater onde Deus trancou. Aceita ou não. Solta. Libera. Isso não é desistência, é obediência. E oitavo, agradece pelas portas que não se abriram. Um dia você vai entender que foram proteção. Que Deus te amou demais para te deixar entrar ali. E quando você estiver na porta certa, vai olhar para trás e vai dizer: obrigado, Senhor, por cada não que eu recebi. Porque cada um me trouxe mais perto do sim que tu tinhas preparado. Confia no processo. Deus sabe o que está fazendo. Eu quero que você feche os olhos e visualize algo comigo. Imagina você daqui a alguns meses entrando por uma porta que hoje parece impossível. Aquele emprego que você achava inalcançável. Aquela casa que você sonhava. Aquele curso que você queria fazer. Aquele relacionamento restaurado. Aquele negócio prosperando. Consegue ver? Você entrando por aquela porta com um sorriso no rosto. Com gratidão no coração. Com testemunho na boca. Dizendo para todo mundo: foi Deus quem abriu. E enquanto você entra, você olha para trás e vê todas aquelas portas que ficaram fechadas. E você entende. Você agradece. Porque se tivesse entrado nelas, não estaria entrando nessa. E essa é perfeita. Essa tem teu nome. Essa foi feita para ti. Então guarda essa imagem. Porque não é fantasia. É profecia. É o que Deus está preparando. E está mais perto do que você imagina. A chave já está girando. A porta já está se abrindo. Recebe isso agora. Eu profetizo sobre tua vida agora em nome de Jesus. A porta que estava trancada está sendo aberta. A oportunidade que parecia impossível está sendo liberada. O caminho que estava bloqueado está sendo desobstruído. E quando você entrar por essa porta, vai ser tão claro que foi Deus que ninguém vai poder duvidar. Não vai poder dizer que foi sorte. Não vai poder dizer que foi coincidência. Não vai poder dizer que foi esforço teu. Vai ter que reconhecer: foi a mão de Deus. Foi o Deus que abre e ninguém fecha. Foi o Deus de José que tira da prisão para o palácio. Foi o Deus que tem a chave de todas as portas. Então declara comigo agora: a porta certa está se abrindo. Eu vou entrar com fé. Eu vou aproveitar a oportunidade. Eu vou testemunhar que Deus é fiel. Amém. Respira fundo. Segura essa chave imaginária. E prepara-te porque a porta está se abrindo agora. Hoje, nesta terça-feira. É dia de abertura. É tua hora. Se essa palavra trouxe esperança para o teu coração, se você voltou a acreditar que a porta certa vai se abrir,
não guarda só para você. Inscreve-se nesse canal porque toda terça-feira tem uma palavra que vai renovar tua fé. Todo dia à meia-noite, tem oração nova esperando por ti. Deixa teu like agora para essa mensagem alcançar quem desistiu de bater em portas porque cansou de ouvir não. E vem aqui nos comentários. Escreve: a porta certa está se abrindo. Escreve mesmo se você ainda não vê ela. Escreve pela fé. Porque quando você declara, você profetiza. E se você já teve uma porta aberta por Deus de forma milagrosa, conta aqui. Teu testemunho vai dar esperança para alguém que está quase desistindo. E se você discorda de algo que eu falei, escreve também. Quero ouvir tua história. Vai em paz, vai esperando, vai preparado. A porta que Deus abriu ninguém fecha. Você vai entrar. Você vai vencer. Deus é contigo.